Muito bom dia, boa tarde, boa noite, povo de Guiné-Bissau. Soldado do povo está ali, Massumbias, no canal Bissau Tecno TV. É um canal onde que qualquer cidadão nacional pode passar para deixar essa sugestão ligada à governação do país e à sociedade de Guiné-Bissau. E nós está diretamente também ali no estúdio de Tecnocom na Bissau. Portanto, soldado do povo, ao passar ali para poder dizer se ideia que tem a ver com a situação do nosso país. Nos últimos dias, soldado do povo e constatei logo registrar tudo o que tem vindo na papiado ou aquilo que pratica ali na Guiné-Bissau nesse momento, onde nós é como governo que é liderado por Nuno Gomes Nabian, está a sofrer uma queda que não pode chamar de grave, mas que de muito extrema importância para nós no papel. Nas últimas semanas, o ministro da Economia, que chama Vítor Mandinga, e faz esse pedido de admissão que ainda não sabe se é assinado já ou não, mas o que é certo de como no Conselho de Ministros nessa semana, Vítor Mandinga consegue comparecer no Conselho dos Ministros para poder debater assuntos que têm a ver com a governação, de que ele faz esse pedido de admissão e conta qualquer razões que o levam a fazer esse pedido. Povo de Guiné-Bissau, somos nós enquanto ativista social, somos que bom conselho, não está papel no assunto que não entende como de facto ainda beneficia o povo, não tem a responsabilidade de formar o povo. Povo de Guiné-Bissau, Presidente da República, Comandante em Chefe de Forças Armadas, ele é símbolo e garante da Constituição da República de Guiné-Bissau. Portanto, a não tem imenso respeito para essa figura presidencial que chama-se General Umar Sissoko Embalo, mas, no entanto, não caracteriza também a hora que tem necessidade a nós não fazer crítica ligada a si competências e atuações enquanto Presidente da República, se prerrogativas constitucionais. No entanto, a nós não podemos ter os subsídios que não podemos dar enquanto cidadão guineense, enquanto ativista. Povo de Guiné-Bissau. O que é que tem a ver com o pedido de demissão de Ministro da Economia, Vítor Mandinga? Invoca como? E tem a ver com nomeação de um cidadão guineense que chama-se Soares Sambo, no lugar de vice-primeiro-ministro, para poder coordenar, e também ele presidente de conselhos de ministro e porta-voz do governo, e tem outra competência reforçada de que esse homem ainda vai ocupar também de coordenação, coordenador de área econômica. Portanto, o povo de Guiné-Bissau, em princípio, nunca me estive a falar constitucional ou inconstitucional, mas com certo como a própria Constituição da República, na ditando verdade, e que é quando nós não mistemos Guiné-Bissau. A mim conta povo de Guiné-Bissau, mangardias. A nós não mistemos mudança. Ora que não mistemos mudança, e não voltar para mudança, e não tem que continuar a trabalhar para mudança. Para não trabalhar para mudança, primeiro que é quando nós não temos que pegar enquanto responsáveis políticos, e ouvir outro, e concertações, e para poder executar aquele plano de governação que tem aprovado já é catada. Portanto, que responsabilidade não está comigo com partidos. E partidos que estão a assegurar a maioria que não suporta o governo. Onde é que não tem Mandem G15, que não é cabeçal, não tem a PRS, não tem a PU, PDGB e outros deputados descendentes do partido, que chamam-se PAGC, que junta nessa maioria para poder fazer um governo que o Guiné-Bissau almeja. O governo dá um passo significativo, tem ali, não é qualquer importância, qualquer interesse, qualquer vontade desse governo na que tem a ver com a governação do país, que tem a ver com a sociedade guineense. Mas também, a não chama atenção, enquanto soldado do povo ativista, Madem G15, nesses últimos tempos, silêncio de Madem G15, a mim canal de algo bom muito, e tem falsos testemunhos, e tem acusações ligadas a Madem G15, que até aos próprio líder de Madem G15, coordenador Brahma Camará, até aos e que consegue sair ao público para poder papiar, para desmentir todas as acusações que tem tido feito durante os últimos dias. Que impressão que está deixando o povo. O povo por entender como é de facto, que está na papiado e verdade. Mas a mim não vai para que extrema, não pedinha povo mais calma, não pedinha povo para tornar mais maduro, para continuar estar na
acompanhar evoluir de situação política na Guiné-Bissau. Nos últimos tempos, a situação política de Guiné-Bissau está calmo, está tranquilo, que tem e muito normal na qualquer parte do mundo. A mim, olha, outros governos de outras partes do mundo, onde que tem pedidos de demissão seguidamente de ministros, mas aquilo que leva com que o país entra na crispação política. País que por entrar na crispação política, para ver de quê? Para ver de própria maturidade de que políticos que nós não temos. A osso, mandem pedir votos, mandem pedir povo para dar ao presidente da República, o povo respondeu qual. Mandem pedir povo para dar aquela maioria e que dinâmica parlamentar que mandem fazer, a osso tem a maioria. A mim pensa como é que tem necessidade, não que tem necessidade de hoje uma para dividir, não que tem necessidade de hoje a maioria para ter qualquer problema. Suma que tem, mas a mim está deixando uma interrogação. Será que o presidente da República, Umar Sissoko Embalo, está na corrente com o partido que põe no poder? É na ponta. Para ver, não quero entender se aquele mesmo militante de Madem, ele, deputado da nação, Vitor Mandinga, no caso, Nado Mandinga, quando o presidente tem essa iniciativa de fazer nomeações de um outro cidadão para correr na área econômica, suma invoca Nado Mandinga, como é um dos motivos, a mim não olhar como de facto, se tem uma concertação prévia de próprios partidos, ainda se tem um aviso prévia de ministro da Economia para falar como de facto, não tem um sucessor, não tem alguém que vai coadjuvar a área econômica. Então, para não ir para questões, análise jurídica que o caminho pode fazer, juridicamente, o presidente da República leita dá possibilidade, leita dá tudo as prerrogativas constitucionais de ele extinguir ministérios. No papel de lei, porque hora que não pode ouvir no artigo 68, a linha J. Essa que aqui falando. E está falando assim, são atribuições do presidente da República. Artigo 68, a linha J, e falou, criar, extinguir ministérios e secretarias de Estado sob proposta do primeiro-ministro. Então, presidente da República, e por isso cria, e por isso extingue ministério. Cria ministério e quê? A boca tem que estar cria denominação do ministério na Guiné-Bissau. Estruturas de governo, de ministérios. Portanto, depois de criar, extingue o quê? E divisões. E como é que está estruturado os ministérios e quais são competências. Portanto, o Presidente da República, a Constituição da República está prevê as atribuições que o Presidente da República funciona. Agora, que liberdade de como? Ministros têm suas competências também. Não pode vir na coletânea e no Código Administrativo guineense, na coletânea administrativa de Guiné-Bissau, onde está o papel de competências de ministro. Não pode vir na capítulo de governo, não pode vir na Salvero, no artigo 1, Lei Orgânica do Governo, onde está falando no artigo 6º, competência de ministros. O que é que o ministro está fazendo povo de Guiné-Bissau? Ora, que o chamado ministro e, portanto, tem algumas competências que a tem que exercer de acordo com a lei de Guiné-Bissau. Se a não exerce que funções, obrigatoriamente está debaixo de obediência à lei. Obediência da lei. E que mesmo lei que dá competências de abo, vou andar na margem da lei e nunca podia andar fora da lei e muito menos acima da lei. Mas que competência conta no artigo 6º desse coletânea e falar no número 1, competência dos ministros, nomeadamente, e falar na linha A. Ministro está participando na elaboração de política do governo para respectivos ministérios e prova se execução. Esse ministro está fazendo. E falou na linha B, está assegurando relações entre o governo e demais órgãos do Estado e a sociedade civil. Esse ministro e tem a competência de fazer-se. Na linha D, e fala, é mesmo ministro, e está representa no plano interno, externo, seu respectivo ministério. É o ministro próprio, ele que está representando esse ministério. Portanto, na linha D, ele está superintender, quer dizer, dirigir e está coordenar todos os assuntos e órgãos de serviço desse ministério. Portanto, só para que pode perder tempo na família, e tem N competências, mas ali que me se chegava, nessa linha de superintender, dirigir, coordenar a atuação do órgão de serviço do respectivo ministério. Então, a hora que falando, e está coordenar, e superintender, coordenar os serviços
do respectivo ministério, que o próprio ministro está nele. No caso, em concreto, não é tratado do Ministério da Economia. Então, Ministério da Economia, no caso, e nomeado no governo Nuno Gomes também, para o senhor doutor Fernando Mandinga. Se ele é ministro da Economia, povo de Guiné-Bissau, e está falando como e que por fora de margem 10 uma questão, 10 artigo 6º de coletânea administrativa guineense. Onde que está falando como no artigo 6º, a linha D, e está dirigido a coordenar tudo assuntos e serviços. Então, a hora que está dirigindo e está coordenando, não olha que sentido jurídico, técnico, político, de botice, alguém nomear para uma competência mais reforçada, no sentido de eu falar vice-primeiro-ministro Castamal, presidente do Conselho de Ministros Castamal, mas onde é que estaria inconstitucional, ilegal, onde é que eu falo, ele ainda vai passar a coordenar os assuntos econômicos. De facto, a nosso nome está comprometendo, a nosso nome está para a verdade, não tem que falar, é inconstitucional, é ilegal, não tem apoio nenhuma figura política, porque não está à margem da lei, Estado de Direito Democrático. Sendo Estado de Direito Democrático, não tem que zelar, não atuações políticas, não atuações administrativas, vai com base na lei, com base na Constituição da República. Sendo isto, automaticamente, doutor, ou então, sim, engenheiro Soares Sambu, e que tem nenhuma competência mínimas constitucionais para poder legais para poder coordenar assuntos econômicos. Onde é que tem ministro de área, ele que lá está falando, que está coordenando, ele que está superintendendo, ele que está a coordenar todos os serviços do respectivo ministério. Então, se ele está coordenando, como é que não vai ter um outro coordenador para esse, e de parte, não estou falando de ponto de vista jurídico e legal, de ponto de vista político, e tem que é politicismo. Para não fazer uma análise política, então, eu estou de como próprio presidente da República coloca essa cabeça a uma desconfiança. A uma desconfiança e de quê? No últimos tempos não havia papel de acordos entre Guiné-Bissau e Senegal, acordo de petróleo. Portanto, o presidente da República, gente pode pensar, não entendia como, e pode ter algum benefício pessoal dessa parte das questões econômicas. Porque se não nomeia de um outro alguém que vai coordenar assunto econômico, mas ele tem um ministro de área que está coordenando, que lá está falando nesse artigo 6º, e está falando, e portanto, não tem qualquer subsídio. Politicamente, eu não posso entender como o presidente tem alguns benefícios. Presidente da República, Sua Excelência, Umaro Sissoko Embalo, a nós não pediu, enquanto ativista, enquanto cidadão guineense, que todo dia não apoia o regime, não porque não apoia a bolsa, mas não apoia a mudança, não apoia a alternância, porque nós está cansado com safados de PAGC, ladrões aldrabaus do país, que dá na terra a manga de ano, e por isso, como anda, nós não voltamos atrás, não olhamos mais novo, não olhamos com um caráter administrativo, um caráter humano de poder dirigir o país. Mas, no entanto, não pediu. Não quer falar para burrir atrás para o decreto, mas não me para tirar aquela competência reforçada que o ministro do Conselho de Ministros, no caso, engenheiro Soares Sambu, para manter que substitui o primeiro-ministro, mas assuntos econômicos para manter continuar coordenado para o próprio ministro da Economia. Se você institui alguém de boa confiança na economia de Guiné-Bissau, é simples, presidente da República. Presidente da República, lei está dando na mesma atribuições do artigo 68. Lei está falando assim, na linha I, nomear e exonerar restante membro do governo sob proposta do primeiro-ministro. Presidente da República. Tudo que essa lei dá. Então, se você acha como nada Mandinga e com alguém que não responde, não só porque ser o ministro e que só por ter competência técnica, você tem que ter também competência na questões políticas para poder coordenar com o próprio presidente da República, aquele coordenador a nível do Estado de Guiné-Bissau. Portanto, ora com a boca não tem a coordenação, com tudo o restante, então, primeiro-ministro com o presidente, automaticamente que ela também pode carregar de Guiné-Bissau. Então, o presidente da República, pode a mim então olhava como, em vez de botar-se Soares Sambu, engenheiro, para vir coordenar a área econômica, você usa só de prerrogativas de artigo 68 da Constituição, a linha I, e claro, você pode exonerar e você pode nomear restantes membros do governo, sob proposta do primeiro-ministro, no caso, Nuno Gomes Nabian. O povo de Guiné-Bissau é claríssimo como
essa competência reservada, em cada fala nomeação de vice-primeiro-ministro, presidente da República, por nomear e por tem, porque na linha I, da linha J, desculpa, de Constituição da República, no mesmo artigo 68, que está da atribuições do presidente da República para ir andar na margem de lei constitucional de Guiné-Bissau e está dando margens para ele e usar de si competências constitucionais, se prerrogativas constitucionais, para ir criar extinguir ministérios. Normalmente, e por fazer, não tem que falar com o ministro do Conselho dos Ministros, na lei de Guiné-Bissau, não se vê como ministros estão substituídos para ser secretários de Estado. Primeiro-ministro está substituído de acordo com quem que ele confia e não é para substituir. Mas na prática de Estado, ali na Guiné-Bissau, na nossa prática, e nós não costuma, não habitua, olha como na ausência de primeiro-ministro, está substituído para ministro do Conselho dos Ministros e porta-voz do governo. Essa é a prática de Estado. Mas a lei que aqui está prevista e está falando como primeiro-ministro está substituído para qualquer um dos ministros que indigita para poder substituir durante sua ausência ou então simplesmente.